Um dos motivos para eles estarem sentindo esse cheirinho é porque ele está em todos os lugares. Antes da gente falar do Trump no Madison Square Garden, só para vocês terem uma ideia da proporção que a campanha do Trump tomou, e também da reação das empresas de tecnologia quanto a isso, o episódio com o Trump no podcast do Joe Rogan, né? Para quem tiver um outro plano, Joe Rogan é aquele cara que é comediante, apresentador do UFC e etc. E ele tem o podcast mais assistido do mundo. O pessoal brinca de dizer que o Monarca era o Joe Rogan brasileiro, né? Mas, porque é uma comparação só pelo tamanho que as coisas têm. A gente fala, pô, o Bolsonaro foi no Flow e deu 10 milhões de visualizações, caramba. Inteligência Artificial tem vários podcasts legais no Brasil. O do Joe Rogan explode qualquer coisa disso. Olha, em algumas horas, né, não tem tanto tempo assim, o podcast, a ida do Trump tem alguns dias nessa semana, a ida do Trump no Joe Rogan já tem, pelo menos tinha aqui, antes de eu entrar no programa, alguma coisa perto de 38 milhões de visualizações, 37 aqui, só no YouTube. Só no YouTube, 37 milhões de visualizações só no YouTube. E aí, mais 5 milhões tinha tido na Amazon, vale lembrar, né? Ele é um produto em tese exclusivo do Spotify, e a gente não sabe quantas visualizações teve no Spotify, mas sim, pensem nesse número avassalador, quase 50 milhões de visualizações, dá pra gente dizer, em um podcast. Só que é claro que o consórcio, né, especialmente os filhos da puta do YouTube, eles não iam deixar isso barato. Então vejam essa reportagem do New York Post, que está em português no site do Paulo Figueiredo Show. YouTube e Google acusados de censura após entrevista de Trump a Joe Rogan ficar quase impossível de se achar. Nenhuma explicação aparente. Então, o que aconteceu? Nada que vocês que assistem o Paulo Figueiredo Show não estejam familiarizados, né? Oi, que legal que você gosta dos meus vídeos. Mas ainda mais importante do que eles é o meu curso. Lá eu posso falar coisas que o YouTube não me deixa falar e com bem mais profundidade. E eu tenho orgulho de ter feito o maior curso de geopolítica já ministrado no Brasil, com mais de 6 mil alunos. É o fim da América e do mundo como conhecemos. Só que tudo que é bom chega ao fim. Depois de 3 anos e 7 turmas, eu estou abrindo por tempo limitado a turma final desse curso. Então, essa, portanto, a tua última chance de fazer parte desse grupo e realmente entender o que está se passando no Brasil e no mundo, para poder ser diferente e ajudar a mudar as coisas na direção certa. Tem um link para você aqui na descrição. É por tempo limitado e com vagas limitadas. De novo, é a última turma. Haja agora para não se arrepender. Um abraço. Aliás, eu paro aqui para perder um segundo para você pedir mais uma vez se você curtir o vídeo, mas para você ver se você está inscrito no canal do Paulo Figueiredo Show. A gente tem muita gente que estava assistindo aqui, está assistindo o programa agora pela TV Flórida, pelo Fio Diário, e se inscrevam nesses canais, mas verifiquem se vocês estão inscritos no canal do Paulo Figueiredo Show. A gente está tentando chegar a 400 mil inscritos no canal Paulo Figueiredo Show. Lembrando, né, o meu canal principal continua bloqueado no Brasil. Agradeço a todos que vocês estão assistindo do Brasil com VPN ou de fora do Brasil, no canal Paulo Figueiredo Oficial. Mas vejam se vocês estão inscritos e ativem as notificações. As pessoas falam, pô, Paulo, eu ativo as notificações, depois quando eu volto lá não tem, já desativaram. É assim que esses desgraçados trabalham. E o que aconteceu com o Joe Rogan e o Trump? Você procurava o episódio do Joe Rogan com o Trump no YouTube e o Google simplesmente escondia o vídeo. E não dá para dizer que é uma questão de algoritmo, porque milhões de pessoas estavam vendo. Vocês lembram que isso aconteceu um negócio parecido com o Bolsonaro no Flow, né? Então, você só conseguia achar os cortes das outras pessoas, mas você não conseguia ver o vídeo na íntegra do próprio Joe Rogan. Eu volto a dizer, esse é o modus operandi que a gente aqui do Brasil, do Paulo Figueiredo Show, os eleitores do Bolsonaro, a gente conhece bem. O YouTube e as outras redes sociais, eles continuam agindo para eles moldarem o resultado das eleições no mundo. Ora, eu falei agora do Jeff Bezos, e tem um módulo inteiro do Fim da América com 10 aulas contando como a imprensa se destruiu, né? É o curso A Morte do Jornalismo, faz parte do Fim da América, está dentro, é parte integrante. Eu tenho um outro módulo inteiro do Fim da América dedicado
a explicar o que está acontecendo com as Big Tech, como esses caras estão moldando o mundo e quem são os patrões ali. Inclusive, no curso eu tenho professores convidados, tem gente da própria Meta e do Facebook falando. Dentro do curso, como professor, em português, óbvio. Isso que os caras fazem com o Paulo Figueiredo Show, que não tem os vídeos entregues a quem não é inscrito, e a quem é inscrito também é difícil. O que eles fizeram com o canal da TV Flórida, o coitado dono da TV Flórida estava me falando, poxa, o YouTube agora sumiu com os meus vídeos. A sacanagem que fazem com a gente no fio diário e por aí vai. Por quê? Porque esses caras sabem que se deixarem o jogo correr de maneira justa, a gente vai dominar a plataforma e ter números muito superiores ao pessoal da mídia tradicional permitida. O Rumble explodiu nos Estados Unidos durante essa eleição. Tá bombando. E no Brasil continua bloqueado pelo Alexandre de Moraes. Lembrem-se disso. O Brasil não tem Rumble graças ao Alexandre de Moraes. O X voltou. O Rumble não. O Rumble não se dobrou às exigências do Alexandre. E eu vou dizer, mesmo com todas as restrições e shadow bans, a gente recorrentemente tem uma audiência maior do que a da Jovem Pan e da CNN. Aqui no programa de hoje. A gente sempre tem. É o programa que tem audiência mais baixa, mesmo com tudo que eles nos escondem, 13, 14 mil pessoas ao vivo. Muito mais do que os 6, 7 que esses caras têm. Às vezes menos, né? Bom, para não falar que não tem notícia boa, o Joe Rogan postou a íntegra do episódio com o Trump no X. Né? Que maravilha, que mudança que o Elon Musk causou no mundo. Né? E no X, em 9 horas, bateu mais de 5 milhões de visualizações. Então, você pode entrar lá no X e ver a entrevista a qualquer momento, desde que você fale inglês. Vendo, obviamente, toda essa exposição, que é uma coisa absolutamente impressionante, né? Vocês veem como a mídia alternativa simplesmente dominou a audiência do público. Eles não aguentam mais aquele formato chato de televisão. Por isso que o Paulo Figueiredo Show arrebenta. Não é talento só do Paulo Figueiredo Show, não. Talvez tenha um pouquinho de talento da equipe do Paulo Figueiredo Show. Mas não há um debate que consiga atingir esse grau de audiência. Não há uma entrevista na CNN, foi no Bret Baier, na Fox News, deve ter dado 5 milhões, 8 milhões de visualizações. Não há nada que se compare a isso. Não há nada. E, vendo essa situação, o Joe Rogan também convidou a Kamala Harris, e ela rateou, está até agora enrolando, e o Joe Rogan disse que ela teria aceitado ir no show, mas eles estão num impasse pelas condições que a Kamala criou. Ela queria que o Joe Rogan fosse até a ela, e ela não queria ir nos estúdios do Joe Rogan, e quis que ele limitasse a entrevista em no máximo 1 hora. Soa familiar esse negócio? Lembra daquela fracasso do Lula no Flow e tal? A galera não tem conteúdo para falar. O Trump falou por 3 horas. Eu lembro que eu entrevistei o Bolsonaro por mais de 4. O Joe Rogan postou o seguinte tweet agora há pouco, hoje mais cedo, algumas horas. Para que fique registrado, a campanha Harris não desistiu de fazer o podcast. Eles ofereceram uma data para terça-feira. Terça-feira? Mas essa que passou. Mas eu teria que viajar até ela e eles só querem fazer 1 hora. Eu sinto fortemente que a melhor maneira de fazer isso é no estúdio em Austin, no Texas, né, onde é o estúdio de Joe Rogan. Meu desejo sincero é apenas ter uma boa conversa e conhecê-la como ser humano. Eu realmente espero que possamos fazer isso acontecer. Vai falhar miseravelmente, porque nem ela se conhece como ser humano. Eu não sei se ela vai. A campanha dela já está no modo desespero. A entrevista na Fox News não foi boa para ela. A entrevista na CNN não foi boa para ela. E o problema todo é que ela é fake. As entrevistas dela são todas fake. O Anderson Cooper, esquerdista da CNN, se aborreceu com ela. Ela não responde nada com nada. Né? Como disse
Axelrod, que é um dos grandes estrategistas aí democratas, falou: quando a Câmara entra na zona de desconforto, ela entra na cidade da salada de palavras. E é isso. Não dá, ela não fala nada com nada, é uma mistura de Dilma com Rodrigo Pacheco. E na velha mídia até dá para segurar um pouco isso. Mas quando começa um bate-papo, vocês veem a diferença das entrevistas que eu fiz com os candidatos que eu fiz para a diferença na velha mídia. Você não tem nada igual. E seria muito melhor se eu pudesse ter ido ao Brasil, se eu tivesse um passaporte brasileiro, se eu pudesse ter ido ao Brasil para fazer essas entrevistas no estúdio. Então não passa no estilo bate-papo.